Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao UKBAR Day, o maior evento de securitização do Brasil. É um prazer, uma honra e uma alegria trazer esse evento para vocês. Meu nome é Monique Canedo e eu vou estar com vocês em vários momentos nesses 2 dias. Somos mais de 2.500 inscritos, mais de 50 painelistas, patrocinadores e apoiadores conectados sem barreiras geográficas. Quando tivemos que adiar o 4º Congresso UKBAR, que aconteceria em junho, por motivos que nem precisam ser explicados, sentimos a necessidade de conectar e agregar o mercado de securitização, que mais do que nunca precisava de informação. Já estávamos, desde abril, fazendo webinars que alcançavam 300, 400 profissionais, mas precisávamos inovar. Assim, pesquisamos e trouxemos para vocês uma plataforma que vai trazer uma experiência única, quando o assunto é evento online. Então, quero falar para vocês um pouco sobre a Hopin, essa plataforma onde estamos agora. Na lateral esquerda da sua tela, você tem acesso aos ambientes do UKBAR Day. O palco, onde estamos agora, será o espaço para os eventos de abertura, fechamento e para os painéis sobre os 4 temas âncoras do evento: FDIC, imobiliário, agronegócio e transformação digital. Já nas sessões, temos as salas UKBAR e as salas dos patrocinadores do UKBAR Day. Ali teremos atrações simultâneas com os principais nomes do mercado de securitização, além da trilha educacional. Cursos UKBAR 100% gratuitos, com noções básicas sobre FDIC, CRI e CRA. E falando em educação, estamos com 4 cursos online abertos no nosso site, www.ukbar.com.br. Cursos de cálculo do valor da cota de FDIC, introdução ao CRI, introdução ao CRA e muito mais. Dá uma passada lá e já se inscreve nos melhores cursos do mercado de capitais. Voltando aqui para a Hopin, temos também a área de networking, onde você pode encontrar de forma totalmente aleatória outros profissionais no mercado. É aquele momento que você para no coffee break, pega um pão de queijo e começa a conversar com quem está ao seu lado. Quem sabe você não sai do UKBAR Day fechando negócios. E, finalmente, temos a área de exposição, onde estão os estandes virtuais dos nossos patrocinadores. Dá uma passada lá e não perca a chance de conhecer as soluções que eles têm para o seu negócio. Tenho certeza de que você vai ser muito bem atendido e eles estarão lá para te ajudar. E hoje, para abrir o UKBAR Day, temos 2 convidados ilustríssimos falando sobre transformação digital. Otávio Damasio, diretor de regulação do Banco Central e que já esteve no Café UKBARiano em junho com a gente, e Silvio Meira, cientista-chefe da TDS e estreante nos eventos da UKBAR. Como moderador, teremos o Carlos Augusto Lopes, o Cal, sócio fundador da UKBAR, que acabou de falar com vocês, e o Leonardo Augusto, gerente de informação também aqui da UKBAR. O Léo vai ser o nosso moderador de perguntas. Ele é o responsável por captar as perguntas de vocês no chat e passar para os nossos convidados. É muito importante que vocês utilizem o chat do palco para fazer as perguntas. Então, não sejam tímidos, escrevam aqui o que vocês gostariam de saber dessas 2 feras. Vou deixar vocês agora na mão do Carlos e volto mais tarde. Cal, é com você. Obrigado, Monique. Bom, Otávio, muito obrigado. Um prazer receber você de novo aqui. Silvio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu espero que seja a primeira de muitas participações. Antes de começar, eu vou cumprir a minha palavra e a promessa que eu fiz para o Silvio. O Silvio sempre reclama em que todos os eventos que ele participa nunca destacam a parte mais importante do currículo dele. Eu falei, na UKBAR não é assim, a gente faz questão de falar, já que é tão importante para vocês. Então, eu quero dizer para vocês que, além do maravilhoso currículo que o nosso palestrante tem, ele tem aí uma coisa que dá muito honra e muito prazer para ele, que ele é batuqueiro do maracatu, a cabra alada, no Recife. Então, promessa cumprida, Silvio, depois eu quero que você cumpra a sua no final do evento. Bom, gente, juntamos nesse painel 2 visões diferentes, 2 maneiras de encarar o mundo bastante distintas. De um lado, o cientista e batuqueiro Silvio, que está sempre olhando muito lá na frente, a 42 mil pés de altura, é a forma como ele sempre encarou a vida.
Do outro lado, nós temos o regulador Otávio, que precisa ser pragmático, cético, pé no chão. Juntamos essas duas visões para discutir inovação, ruptura no mercado financeiro e no mercado de capitais. Então, eu vou querer já começar ouvindo o Silvio, que tem uma visão muito especial sobre o desenvolvimento do mercado financeiro, e logo na sequência eu vou pedir para o Otávio comentar essa visão do batuqueiro Silvio com relação ao desenvolvimento do mercado de finanças no país, Brasil. Silvio, está com você. Boa tarde a todos e a todas. Bom dia, aliás. Eu estou quase no outro fuso horário. Acho que Pernambuco está no outro fuso horário hoje para estar dando boa tarde. E eu queria que, por favor, o host, eu acho que o Léo, habilitasse para eu poder compartilhar minha tela e mostrar uns slides que eu preparei para esse nosso evento aqui, para a gente introduzir qual é o tamanho do problema que a gente está vendo hoje, do ponto de vista de inovação, de transformação digital, de perspectiva de futuro, do ponto de vista, talvez, de transformação especificamente, e não necessariamente do ponto de vista de evolução, do que é que eu acho que vai acontecer nos mercados. Esse é meu cartão de visitas, além de ser batuqueiro de maracatu, como o Carlos falou, eu sou cientista-chefe da TDS Company, que é um negócio de transformação digital aqui no Porto Digital, no Recife, e eu também sou professor extraordinário da Caesar School. Se vocês forem nesse QR Code aqui, vocês vão achar o meu Twitter, que é onde eu anoto as coisas que eu penso sobre o mundo, como várias dessas que eu vou falar rapidamente aqui para a gente introduzir essa discussão, que começa mais ou menos assim. No mundo conectado, de onde vem fintech, né? Se a gente fizer um passeio primeiro e definir, fintech é o uso de tecnologias de informação para criar e entregar serviços financeiros novos e aprimorados. Uma das promessas, tem um paper muito interessante sobre isso, depois eu vou publicar esses slides, é superar os atritos de contratação financeira e reduzir o custo dos serviços para melhorar o bem-estar do consumidor. Só que, nos últimos 130 anos, o custo de intermediação dos serviços financeiros esteve na faixa de 2%. Não mudou absolutamente nada em 130 anos consecutivos, pelo menos até que o Filipão mediu isso em 2015. Se a gente fizer uma pequena história de fintech, ela começa lá atrás, com tele. E lá atrás mesmo, o primeiro cabo submarino transatlântico foi em 1859, nessa rota aqui, da Irlanda para o Canadá, Nova Escócia, na Newfoundland, para você conectar de lá com Nova York e possibilitar transações quase em tempo real, transmissão rápida de informação financeira sobre transações e pagamentos. Isso já existia no século XIX, né, em 1860, 1870, por ali. Era absolutamente comum você mandar um cable, daí o nome, ia pelo cabo, né, de Londres para Nova York. E aí, obviamente, tem toda uma história linda de você pedir pessoas em casamento pelo telegrama, tipo aqui, would you marry me? Depois eu lhe digo porque eu estou fazendo esse convite, né, quer dizer, um pedido de casamento por telegrama da Western Union, que mandava money orders, né? Money orders, que não é um money order exatamente, é um pedido de casamento que é ainda mais importante. Tecnologia de informação para acelerar produtos e serviços financeiros. Hoje, a gente tem, basicamente, 1 milhão de quilômetros de cabos submarinos conectando os países na internet global. A segunda onda de fintech, demorou muito para acontecer, é a onda de código, começa a acontecer na década de 60, e os sinais dela, por exemplo, são ATMs, né? Em Londres, 1967, a primeira do mundo, no Banco Barclays, né? E a primeira rede interbancária também na Inglaterra, em 1968, né? O IBCB, o Bankers Automated Clearing Services, o BACS, e isso aí era tecnologia de informação em instituições tradicionais para melhorar produtos e serviços, foi alguma coisa que gerou o SWIFT na década de 70, evoluiu depois para muitas outras coisas, né? A terceira onda de fintech é a onda de móvel. A onda de móvel de fintech, ela acontece depois do market crash de 2008, basicamente, né? Mega upheaval nos mercados globais, e ela acontece por causa, obviamente, de móvel, né? Já vim ensaiando desde o Simon, ali em 1994, passando pelo Motorola famoso aqui, que era o primeiro smartphone real, com câmeras e tudo, já de 2004,
e aí isso fica sintetizado ali no iPhone em 2007, tinha 3G em 2001, começa a 4G em 2012, e isso possibilita que a gente faça transações reais numa velocidade minimamente aceitável nas nossas mãos, mas ainda por cima tornado possível pelo advento de computação na nuvem, que basicamente zera o custo de você criar uma plataforma de transações que você pode programar e colocar na mão das pessoas quase que imediatamente. Isso é tecnologia de informação e inovação institucional que redesenha produtos e serviços, redefinindo riscos, benefícios e a competição no sistema financeiro, que, de resto, é um sistema muito antigo. Esse é o logo do banco mais antigo em funcionamento do mundo, apesar de ter passado por um bailout absolutamente dramático há algum tempo atrás, né? O Monte dei Paschi de Siena não é o banco mais antigo do Ocidente, pelo menos, é o mais antigo ainda em funcionamento, e esses bancos vinham sendo modernizados, digitalizados, basicamente, por sistemas de informação e tecnologias de hardware e de software em geral, desde a década de 60, pelo menos, até a gente aparecer com o advento de alguma coisa chamada neobank, que é um resultado dessa invasão, vamos dizer assim, de nuvem, mobilidade, linguagem de programação mais efetivas e novos sistemas de computação ali a partir do começo da década de 2000, aparecendo agora. Se a gente quiser comparar os neobancos com os bancos tradicionais, os tradicionais têm agências físicas, são grandes instituições financeiras, ou as têm por trás, e tem serviços online e aplicativos móveis. O seu banco tem um app, não quer dizer que ele é um neobanco ou um banco digital. Um banco digital, de novo, são grandes instituições financeiras, serviços online e aplicativos móveis, e não tem agências físicas. E um neobanco, enfim, não tem agências físicas, são 100% digitais, quase sempre são unicamente móveis, e são a parte de startups ou de investimentos gigantescos de venture capital para tentar romper as estruturas de criação de entrega e captura de valor desse mercado financeiro. Se a gente olhar para essa divisão, né, entre os bancos tradicionais e os fintechs, eles têm pouquíssimas coisas em comum, a gente poderia dizer, a menos de estarem sob o mesmo aparato regulatório do regulador do seu país, no caso do Brasil, do Banco Central, né? Quer dizer, as diferenças são muito dramáticas entre os dois. Na prática, por que isso aconteceu e aconteceu na escala que aconteceu? Porque exatamente por causa de nuvem se tornou possível você começar uma fintech, ou seja, um banco de pequeno porte ou até um banco com alto grau de sofisticação, em meses, ao invés de alguns anos de tomada de decisões e de implementação de código, comprar hardware, montar data centers para fazer isso. Há alguma coisa hoje, como 5 ou 6 mil neobank startups no mundo inteiro, havia 2 mil em 2016, e entre os que estão no topo da lista tem bancos brasileiros, como o Nubank, todo mundo sabe disso, tem um texto interessantíssimo na Forbes, em novembro do ano passado, sobre The Dawn of the New Bank, como é que os neobancos estão tentando matar o banco da esquina. E isso, obviamente, não vale só para bancos, vale para marketplaces de lending, para auditoria, para risco, seguros, trading, investimento, money transfer. Isso aqui é uma reação muito intensa dos fintechs globalmente, cheia de problemas, que vem desde um passado muito legado lá do cable. A estrutura de cable para certas e muitas coisas de fintech ainda existe até hoje. Nessa linha de tempo do futuro digital, a gente consegue olhar os bancos aqui ativos com suas próprias redes, né? Bancos no Brasil, muitos deles tinham suas redes em 1970, 1980, mas a chegada da internet, que possibilita com padrões abertos os negócios em rede, né? Que leva para os ecossistemas digitais, que a gente já falou na década de 2000, para a chegada das nuvens computacionais, que aqui na década de 2010 faz com que comece o processo de transformação digital, integrando as organizações de todos os portes a ecossistemas digitais e levando ao que eu acho que vai ser, nessa década de 2020, aos ecossistemas de plataformas montados sobre plataformas de negócios digitais em todo o campo. Essa linha de 25 anos de evolução, vamos dizer assim, dos processos digitais abertos em rede, antes as redes eram fechadas, eles acabaram de passar por uma aceleração extremamente dramática, que foi o processo de aprendizado intenso que a vasta maioria dos consumidores de todo o mundo se envolveu nesse tempo. E aqui no Brasil, a gente teve uma demonstração reversa. Isso é uma fila aqui na cidade do Recife, de pessoas no banco tentando pegar o auxílio Covid, né?
Mas se a gente lê na Estratégia Brasileira de Transformação Digital, uma das muitas publicadas nos últimos 20 anos, não necessariamente com esse nome, essa é de 2018, lá vai dizer que a gente tem um elevado grau de sofisticação dos serviços de pagamentos eletrônicos e logística sofisticada nas grandes cidades. Se isso fosse verdade, essas filas não teriam acontecido, porque mesmo que fosse para entregar cartões, a gente teria tido a logística sofisticada para mandar para lá, o que dá uma boa noção de que tecnologia sozinha resolve muito pouca coisa quando a gente pensa em universalização. A quarta onda de fintech, a gente está começando a presenciar agora, é exatamente o processo de abrir os bancos. Open banking, não no sentido de open source software dos bancos, mas no sentido de abrir os bancos e tentar construir novos sistemas e novos ecossistemas financeiros e de serviços financeiros em geral, a partir de Legos. Legos que a gente espera que tenham um plano muito mais elaborado, ou então mais simples, pelo menos, do que essa criança está construindo aqui nessa cidade virtual, ao mesmo tempo concretizada fisicamente desse Lego. Isso quer dizer, basicamente, o seguinte, que a gente... Alô? Silvio, o teu áudio está picotando muito. A gente está tendo dificuldade de ouvir. Eu não sei se talvez tirando a imagem, mas está complicado a gente conseguir te ouvir direito. Está complicado de ouvir. Deixa eu fazer um teste aqui para ver onde é que está o problema. Agora melhorou, Silvio. Acho Melhorou? que você pode continuar. Melhorou bastante. Melhorou bastante também. Deve ter sido alguma coisa entre Recife e São Paulo, talvez, porque eu estou com 200 megabits por segundo aqui. E, bom, de resto, isso também é uma demonstração de que a internet ainda não está pronta para a gente fazer a maior parte das coisas que a gente quer. Open Banking, tá perfeito, em geral, né, Open Banking, em geral, facilita dramaticamente a gente tratar o problema de uma pessoa individualmente usar algum sistema, dependendo de interface muito mais simples, um banco. Ela mesma talvez possa programar no futuro, e certamente os especialistas conseguem programar agora, a API do banco, um conjunto de mecanismos que criam interface entre a gente e aqueles sistemas legados, a maioria dos bancos estão escritos em COBOL ainda lá no passado. Se faz isso, facilita a interação entre qualquer sistema que a gente escreva ou qualquer aplicativo que a gente realmente pode fazer com várias instituições financeiras simultaneamente, articulando a presença dessas instituições no mercado, e aí também não precisam só ser instituições financeiras. Eu posso comprar uma coisa num lugar, encomendar num lugar, mandar a conta para outro e articular tudo isso como um Lego que a gente quer que verdadeiramente funcione de forma fluida e estruturada dentro desse mercado financeiro, desde que, no fim, aquele projeto que o garoto estava fazendo não chegue na Estrela da Morte de Star Wars, que é sempre uma preocupação da gente nesse cenário. Lá no mercado, o que é isso? É macro-inovação regulatória, permitindo que instituições entrantes tentem romper o mercado dos incumbentes, habilitando a redefinição desses mercados com tecnologias de informação e criando novos ecossistemas sobre plataformas digitais, ecossistemas de competição no ambiente financeiro sobre plataformas digitais globais. Qual é o estado da arte disso? Bom, vez por outra alguém tem uma ideia mais radical e diz, ok, eu vou centralizar tudo. Aí o regulador entra e diz, ei, você não, eu vou centralizar tudo. Isso é uma disputa recente, não necessariamente uma disputa que a gente viu no mercado brasileiro. A introdução do PIX é uma operação clara de começo radical desse processo de Open Banking no Brasil, e a gente pode discutir o que mais que ela pode ser. Isso, obviamente, abre portas das instituições financeiras para muitas coisas, mas o estado de coisas, quando a gente olha para essa história de Open Banking, ou para transformação digital, para possibilitar que os bancos façam Open Banking, a gente tem que só 17% dos bancos dizem, ou das instituições financeiras em geral, que transformação digital está implantado em escala na sua organização. O resto está implantado parcialmente, limitadamente, na fase design, não tem nenhuma estratégia. Mesmo para esses que dizem que está implantado em escala, a gente sabe que em escala não quer dizer com resultados que de certa forma, servem para a gente no mercado, porque o que a gente quer, em última análise, é a experiência de usuário digital, como se fosse a gente usando, por exemplo, o Instagram. Meu banco tem que funcionar do mesmo jeito que eu uso o Instagram, com a mesma simplicidade, com a mesma facilidade, às vezes até com a mesma resiliência. E se a gente olhar para o que os usuários querem, eles querem um app móvel muito bom, uma boa oferta de produtos e serviços personalizados
interação humana e uma experiência digital superior. Vejam que uma boa rede de agências, tarifa zero muito baixa, e o resto é basicamente insignificante quando a gente olha para isso aqui, uma pesquisa feita pela Accenture em 2019. Customer Experience é a chave desse processo de transformação digital em qualquer lugar. Se a gente olhar para 4 bancos americanos analisados bem recentemente, junho do ano passado, esse banco 2 aqui só fala de tecnologia, a gente pode descartar. Esse daqui fala menos de tecnologia, já fala de algumas outras coisas ali, mas fala de clientes muito baixinho. Esse daqui começa a falar de usuários e consumidores, e esse aqui começa a falar de consumidores, de pessoas primeiro e tecnologias depois. Então, o Banco 4 está no caminho das pedras. O estado da arte disso, quando a gente olha, inclusive no Brasil, no entanto, é que melhorar a tecnologia para promover agilidade e inovação é o foco da maioria dos bancos ainda, e fazer outras coisas muito mais relevantes do que isso, está muito distante para muita gente, e as preocupações, quer dizer, que as pessoas têm, as lideranças que têm sobre os desafios, é que o desafio seria a estratégia de tecnologia, os problemas de segurança e o legado de tecnologia, eles estão completamente errados, porque o que falta, a maioria das instituições financeiras, é estratégia, uma estratégia para a transformação digital, que é uma combinação de inovação sobre plataformas digitais, com uma transformação estratégica, que afeta significativamente o modelo de negócios das instituições e o valor, ou o tipo do valor que eles querem criar, entregar e capturar de volta. A combinação dessas duas coisas, inovação digital e transformação estratégica, é que é transformação digital, e esse não é um processo que tem começo, meio e fim, é um contínuo, porque no espaço digital você não inaugura agências, você publica código. Transformação digital é transformação bem grande e digital bem pequenininho, e transformação é um problema cultural muito grande para todos os tipos de organização. É isso que eu queria dizer para abrir a nossa conversa. Muito bom. Legal, Silvio. Queria ouvir agora o Otávio. E aí, Otávio, concorda, discorda? E o que o Banco Central está fazendo na direção do que o Silvio acabou de falar? Tá bom. Primeiro, queria agradecer o convite, parabenizar aí o Bar pela iniciativa. É um prazer estar participando com o Silvio Meira desse painel. Inclusive, uma semana antes do início do isolamento, eu tive o prazer de visitar lá o Porto Digital, inclusive no César lá, e numa iniciativa que a gente tem aqui no Banco Central de fazer com que as inovações no âmbito do sistema financeiro não fiquem restrita ao Sudeste, principalmente São Paulo. Então, a gente tem feito um esforço grande também para motivar esse processo no Sul, no Nordeste. O Porto Digital é um grande polo de inovação, e também no Norte, em outras regiões aqui no Centro-Oeste também, entendeu? Porque, de fato, todo esse processo que a gente está vivendo agora, ele está rompendo com uma barreira que existia no sistema financeiro brasileiro, que era a questão física, a estrutura física, né? Então, eu sempre comento que a principal mudança que a gente está vendo aí nos últimos, colocar 5, 10 anos, rompendo definitivamente a barreira física para facilitar a competição no âmbito do sistema financeiro. Lembrando que, quando o Brasil passou por um processo de estabilização macroeconômica em 94, veio na sequência também um processo de privatização de bancos estaduais, e houve uma gama grande de instituições bancárias internacionais que mostraram interesse em vir para o Brasil. Várias delas vieram, algumas vieram pequenas, não conseguiram ganhar escala aqui no Brasil, e depois acabaram abandonando o território brasileiro. Pouquíssimas ficaram, e o que a gente observou naquele momento é que a escala era fundamental para sobreviver no mercado brasileiro, entendeu? E a escala física, então, abriu uma quantidade imensa de agências. Quando veio esse processo de transformação digital, combinando duas coisas, o mobile, né? A internet primeiro, depois o mobile, e depois algumas mudanças regulatórias que o Banco Central fez, a gente viu uma explosão de iniciativas financeiras pelo resto do país, inclusive com bancos digitais, bancos sem, como o próprio Silvio mencionou, sem qualquer tipo de agência física, né?
Eu sempre destaco o Banco Central, ao longo dos últimos 5, 6 anos, mergulhou fundo nessa agenda de inovação e de competição, e a gente fez várias mudanças regulatórias, e mais à frente eu vou destacar aqui algumas que estão em curso agora. Mas tem uma pequena que o Banco Central fez, que para muitos passa despercebido, que, do meu ponto de vista, é uma das mais revolucionárias, que foi quando o Banco Central permitiu que as contas correntes fossem abertas de forma remota. Isso foi feito ali na transição entre 2015 e 2016. Parecia uma coisa pequena, mas envolvia uma questão de segurança também, em termos de fraudes, PLD e todas as coisas relacionadas à questão de segurança. O Brasil foi um dos pioneiros nesse processo de permitir a abertura integral de uma conta por meio digital. Isso foi um grande sucesso, que isso permitiu, na sequência, o desenvolvimento dos bancos realmente digitais. Então, hoje eu tenho instituições financeiras que sequer têm uma agência física na Paulista, aí em São Paulo, mas tem clientes espalhados por quase 4.000 municípios brasileiros, e clientes de conta corrente, conta de depósito normal, de transação, né? Isso é uma baita de uma revolução que a gente que rompeu uma barreira da questão física no sistema financeiro e tem causado essa transformação que a gente está observando aqui no mercado brasileiro. Eu concordo com o Silvio na questão da quarta onda. Eu acho que a gente está iniciando um processo de transformação mais profundo no âmbito do sistema financeiro, esse processo que vem do Open Bank. O Open Bank é uma iniciativa que a gente está acompanhando o desenvolvimento dela ao redor do mundo desde 2016, 2015, 2016. No primeiro momento, o Banco Central achou melhor esperar para ver um pouco o desenvolvimento, como isso ia acontecer, mas desde 2017 a gente embarcou nessa agenda, primeiro fazendo um estudo amplo do processo, e a partir de 2018, 2019, trabalhando no processo de regulação. Eu te digo um ponto que é claro para a gente tem muita interlocução, principalmente com o Reino Unido, que é um pioneiro nessa agenda, que a gente já está o Open Bank brasileiro já é a segunda fase do Open Bank em inglês. O Open Bank em inglês começou bem mais restrito. A nossa proposta de regulação é uma proposta bem mais ampla, o que eles lá estão chamando já de Open Finance, e a gente já está implementando a história do modelo de Open Finance aqui. E o Open Bank, ele, na verdade, é o Banco Central dando a base para o sistema privado, para o sistema financeiro desenvolver. Eu sempre faço uma questão que não fui eu que inventei essa comparação, alguém me disse, eu só não lembro quem me disse, então dou os créditos para quem me disse. E o Open Bank é como foi a internet há 20, 30 anos atrás. No início, eu não sabia exatamente para que servia aquela internet, achava que era só uma troca de papers entre duas instituições acadêmicas, e hoje em dia a internet é tudo na nossa vida, e tudo no mundo do negócio, em todos os segmentos econômicos e sociais. O Open Bank é isso, a gente está criando uma plataforma e eu, como regulador, consigo ver várias funcionalidades para o futuro, mas eu não consigo ver tudo, entendeu? Mas eu sei que ela vai ser a plataforma que vai, de fato, transformar o sistema financeiro ao longo dos próximos anos. Então, é isso que o Banco Central está fazendo nesse processo de regulação. Ele está criando essa plataforma, agora vai caber aos agentes privados, à sociedade, aos incumbentes, aos novatos, fazerem essa transformação e, naturalmente, qual que do nosso ponto de vista, o centro dessa discussão. O centro dessa discussão, talvez esteja alinhado também com o que o Silvio falou, é o consumidor. O consumidor passa a ser o centro dessa discussão, dessa transformação do Open Bank. Por quê?
aliado com a tecnologia, aliado com o mobile e aliado com o poder que a gente está dando para o consumidor, para ele compartilhar as informações, o histórico dele detalhado de dados financeiros, dados cadastrais, ele passa a ter o poder de, num clique, mudar de instituição financeira, num clique, continuar na própria instituição financeira, mas consumindo produtos de vários outros players do mercado financeiro, né? E isso traz um grande desafio para todas as instituições financeiras, porque num mero deslize, seja de comunicação, seja de evolução de produtos, seja de preço, seja de prestação de serviço de qualidade para o consumidor, para o cliente bancário pode sair daquela instituição financeira num simples clique. Por quê? Porque a gente está rompendo também com a barreira da simetria de informação, porque ele pode pegar aquela informação que ele tem reunida na instituição financeira durante 10, 15 anos, de forma formatada, padronizada e legível rapidamente por outro participante do mercado, ele pode pegar essa informação, transportar ela para uma outra instituição financeira, para uma outra fintech, para um outro prestador de serviço financeiro, e essa informação ele é reconhecido e consegue fazer essa migração rápida. Então, o Open Bank é essa plataforma. O Banco Central está indo fundo nessa agenda. A gente tem uma crença muito grande que isso é a plataforma que vai transformar o sistema financeiro, colocar o cliente no elo no centro das decisões, de fato, das instituições financeiras, e isso vai permitir, inclusive, que os produtos e serviços financeiros passem a ser cada vez mais customizados. Então, o Otávio demanda um tipo de investimento, o Otávio demanda um tipo de produto financeiro, que é diferente do que o Silvio demanda, que é diferente do que o Carlos demanda. Hoje, as instituições financeiras tendem a oferecer produtos padronizados, né? No futuro, com o Open Bank, eu vou ter acesso, provavelmente, a produtos personalizados. É exatamente aquilo que eu quero. Por quê? Porque eu posso pegar uma parte de um produto com uma instituição financeira, uma parte de um produto com uma fintech, ou mesmo ter uma fintech com uma instituição financeira me oferecendo aquilo exatamente que eu quero, né? Por quê? Porque ela vai ter a informação detalhada do que é o que eu consumo, do que eu preciso, e vai poder moldar a oferta de produtos e serviços financeiros conforme a minha demanda. Dois pontos que eu acho que são fundamentais aqui no nosso processo. O primeiro, para a gente permitir essa fluidez de informações, o Banco Central tomou uma decisão de só permitir o Open Bank dentro do ecossistema de instituições reguladas e autorizadas, né? Por quê? Porque eu estou permitindo a transação de uma informação sensível, né? A informação financeira do cidadão, né? Essa informação, ela só vai transitar se o cliente autorizar. Então, ele vai ter que autorizar esse compartilhamento da informação dele. Então, primeiro, a gente, por isso, delimitou no âmbito do ecossistema de instituições reguladas e autorizadas. O segundo ponto é que, gradualmente, a gente vai ampliar um pouco o leque desse processo, desse ecossistema. Para quê? Permitir que os players que hoje trabalham à margem desse sistema, eles possam entrar dentro desse ambiente e participar do ecossistema do Open Bank, né? Aí a pergunta que fica é, mas por que você delimitou ao ambiente regulado e supervisionado? Delimitei porque dentro desse ambiente o Banco Central consegue controlar a conduta dos participantes. Então, nós fizemos várias mudanças regulatórias na qual a gente inverteu a ordem dos fatores para dar maior poder ao consumidor e maior poder ao processo de competição. Mas, para fazer isso, a gente teve que garantir que o processo fosse seguro. E a garantia que esse processo ocorra de forma segura
é a gente avisando aos todos os participantes do sistema financeiro que, se eles cometerem alguma falha de conduta, se eles solicitarem alguma informação sem a autorização do cliente, sem a permissão do respectivo cliente, o Banco Central está olhando, a gente vai saber e a gente vai punir de forma severa, entendeu? Tanto é que algumas mudanças que o Banco Central promoveu nos últimos anos, como a inversão da portabilidade do salário, dando poder para a instituição destino do salário solicitar essa portabilidade, até hoje não teve nenhum caso de problema. Por quê? Porque as instituições financeiras sabem que, se elas cometerem algum problema, se elas fizerem a demanda da portabilidade do salário sem ter a autorização plena do cliente, a punição do Banco Central vai ser significativa. Então, para concluir aqui a minha fala e abrir o espaço para o debate, o papel do Banco Central aqui é criar as condições para um processo de inovação, uma inovação muito mais dispersa entre os diversos participantes do sistema financeiro. Em alguns casos, a gente dá um norte para onde a gente gostaria que o sistema financeiro fosse. Um exemplo bem claro é uma nova dimensão que a gente colocou no âmbito da nossa agenda, da agenda BC-REST, que é a dimensão de sustentabilidade. A gente incluiu ela recentemente e a gente deu um norte para onde o sistema financeiro precisa olhar com mais atenção para, inclusive, verificar os riscos que estão vindo das questões climáticas, né? Assim como há 5 ou 6 anos atrás, a gente deu um norte muito claro que o sistema financeiro precisava se aprofundar nesse processo de inovação. E eu acho que esse norte que o Banco Central deu há 5, 6 anos atrás, ele está sendo bem sucedido. O que a gente vê hoje é uma proliferação de participantes entrando, alguns mercados se tornaram extremamente competitivos, principalmente esses mercados de meios de pagamento, que é um processo que a gente vê a quantidade de players participando e a quantidade de produtos e serviços de meios de pagamento diferentes estão sendo ofertados, mas o sistema financeiro ainda tem vários gaps para serem preenchidos, okay? O gap da inclusão, as fotos aí que o Silvio mostrou, relacionadas, inclusive, à questão do pagamento do auxílio emergencial, é um fato. Então, tem uma quantidade imensa de cidadãos brasileiros que ainda não foram incluídos financeiramente, nem no básico, nem no que a gente fala de questão mais básica da inclusão financeira. Na questão de ofertas de crédito, principalmente para micro e pequenas empresas, a gente tem um gap nesse momento, no nosso mercado ainda a ser bastante preenchido, e também de custos. Alguns produtos e serviços financeiros, talvez pela forma de organização do nosso sistema financeiro, os custos ainda são extremamente elevados. Então, o Open Bank ele vem para endereçar, provavelmente, todos esses gaps, né? A gente está criando a plataforma para esses gaps serem endereçados o mais rápido possível. Então, são essas minhas colocações iniciais e aberto para o debate. Legal, eu queria, não sei se o Silvio quer comentar um pouco sobre o que o Otávio falou. Eu acho que existe um alinhamento em algumas questões, em outras talvez não, mas eu queria talvez pedir para o Silvio, vou te provocar, Silvio, com uma frase que o Otávio colocou há pouco. Ele falou: eu consigo ver alguns cenários, mas não consigo ver todos. Então, eu queria que talvez que você me falasse um pouco, falasse para o Otávio e para a audiência, que cenários você consegue ver na tua bola de cristal aí, coisas que podem, digamos, combinar
transformação, tecnologia com finanças, e o que também pode contrapor, o que poderia contrapor essa associação? Porque a gente está sempre olhando o lado positivo. Tem um lado negativo aí que a gente não está vendo? Ok, eu estava sem mic aqui. Está me ouvindo? Tá, né? Ok. Tá. Sim, estamos te ouvindo. Veja, primeiro eu queria concordar com o Otávio numa coisa fundamental que ele alertou e que eu acho também que pouca gente percebeu, mas eu acho que foi a inovação regulatória que redefiniu o espaço, por exemplo, do Banco de Varejo no Brasil, que é o Banco Central ter mudado as regras para você abrir uma conta de forma não presencial. Na hora que você fez isso, você habilitou os neobancos no Brasil, você habilitou o banco sem agência, porque senão você teria que fazer alguma mediação do tipo ir para um cartório, ter alguém que vai certificar que a pessoa é você para você, usar um banco existente para fazer isso que não ia dar certo, e por aí vai. Então, tem certos movimentos do regulador que são absolutamente fundamentais para redefinir o sistema. E o Nubank está no topo daquela lista da Forbes que eu mostrei ali atrás ainda agora, porque o Banco Central fez um movimento que eu acharia, assim, improvável se alguém tivesse me dito em 2010 que ali, 3, 4, 5 anos depois, o Banco Central faria um movimento regulatório daqueles. Mas eu queria, Carlos, pegar e reprojetar meus slides aqui para tentar descortinar um pouco desse futuro aí, do que eu acho que vai acontecer. Eu escolhi 7 coisas. A primeira é transformação mesmo, transformação propriamente dita. Eu acho que tem uma coisa que está acontecendo em todos os mercados, que é um efeito programa ou seja programado. Se você não construir sua plataforma, alguém vai construir uma plataforma que eventualmente vai consumir você. Você vai virar uma aplicação naquela plataforma. Mesmo que você continue no seu mercado, você vira uma aplicação naquela plataforma com o mundo, basicamente sendo transformado em código. Um exemplo disso eu dei ontem no meu Twitter. A Microsoft, ela comprou 2 empresas esse ano. Ela comprou a Firm, que faz o core, faz o núcleo de transporte de pacotes para redes de telecom, e comprou a MetaSwitch, que faz o núcleo de transporte de voz para redes de telecom. Ela combinou isso com a plataforma em nuvem dela e uma faceta da plataforma de nuvem, que é o tratamento de computação nas bordas e, consequentemente, de internet das coisas, e criou uma entrada na plataforma dela que, basicamente, transforma uma tele inteira numa aplicação em cima da plataforma de nuvem Azure. Eu vejo isso acontecendo de forma dramática em todos os mercados. E aí, o que vai acontecer? Muita gente que hoje acha que é um banco vai ser uma aplicação em cima de uma plataforma de alguém muito brevemente para continuar competitivo. Vale a pena dizer que a maioria dos bancos no Brasil gasta muitos milhões de homens-hora de desenvolvimento de código por ano. Eu estou falando milhões de homens-hora de desenvolvimento de código por ano. Não estou falando de grupos de 100, de 200 coders. Estou falando de grupos de muitos milhares de programadores, mas não necessariamente desenvolvendo o código para o futuro, fazendo ainda coisas que não são de transformação digital, olhando para frente, são de digitalização, olhando para trás. Mantém os mesmos velhos processos e sistemas de tomada de decisão, que leva 6, 7, 8, 9 meses para tomar uma decisão, leva 1 ano para implementar aquela decisão, ou desistir dela, quando chega no mercado 1 ano e meio depois, já não é mais o que está sendo exigido pelo customer, pelo consumidor, naquela janela dali. A segunda coisa que eu acho que afeta dramaticamente o Brasil é a irrelevância. Ou, se a gente quiser, a gente poderia deixar de ser afetado por uma irrelevância que eu acho que começa a nos afetar se a gente tratasse de criar mais relevância. E onde é que está esse problema? Tem um report que acabou de sair do Swiss Asset Management Study 2020 da Universidade de Lucerna, onde, usando aqueles critérios de PEST, né, critérios de políticos, econômicos, sociais e de tecnologia, São Paulo e Buenos Aires estão nos 2 últimos lugares entre os centros financeiros avaliados, tá certo? Com São Paulo tendo a mesma competência tecnológica de Varsóvia, na Polônia. Então, normalmente a gente chega aqui e diz, não, o Brasil está lá nas cabeças, né? O Brasil está competindo com Chicago. Olha a diferença que a gente tem, né?
Olha a diferença que a gente tem para Chicago só em tecnologia, né? Se você olhar daqui para cá, Chicago está aqui, ó. Então, essa é a barra de tecnologia vermelha de Chicago, a nossa é ali, junto de Cape Town, de Mumbai, que tem um conteúdo tecnológico mais intenso do que a gente, só falando em tecnologia, sem falar no resto, e na mesma categoria de Buenos Aires, que está se distanciando cada vez mais da gente, caiu 4 posições do relatório do ano passado para esse ano, o Brasil caiu 2 posições. Então, irrelevância é um mega problema para a gente, já que somos um mercado secundário, né, associado, em parte, ao que acontece no mercado dos Estados Unidos, inclusive na Bolsa de Valores. A terceira coisa são rupturas, mas aí rupturas mesmo. O que é que pode acontecer de rupturas dentro do mercado, para instituições que estão no mercado? Naquele mesmo relatório do Swiss Asset Management, aqui está uma distribuição dos modelos de negócio, das instituições financeiras da Suíça. 25%, por exemplo, dos bancos de investimento, dos negócios de investimento, administração de investimentos, vive de comissões. 2% vivem de juros, 6% vivem de trading. 22% vivem de licenciamentos, 30% vivem de plataformas de software como serviço, desenvolveram plataformas e entregam essas plataformas para terceiros. É isso que eu estava falando aqui ainda agora. Ou você desenvolve a sua plataforma, ou você vai usar a plataforma de alguém. E 11% dos que vivem, dos que estão no mercado, ou submercado de investimento, vivem de dados. Quer dizer, quando você combina dados com tecnologia, com software, ao combinar dado com software, a gente está olhando para 41% de todas as instituições financeiras da Suíça vivem principalmente de software e dados. A quarta coisa que pode mudar tudo é inovação aí tecnológica mesmo. Tecnologia sendo fonte principal de inovação. Por exemplo, Distributed Ledger Technology, não necessariamente somente na forma de blockchain, mas em todas as formas de DLT. O problema é que isso é um long shot. Quando começou essa onda há uns 10 anos, mais ou menos, todo mundo achava que em 2020 não ia ter mais nenhum banco, e aliás que a gente ia ter demolido o prédio do Banco Central para reciclar o concreto de lá. Não é tão fácil fazer isso, tá certo? Porque para você articular alguma coisa que saia do campo, passe pela fábrica, vá pela mão de alguém que é um intermediário de segunda classe, passe pelo supermercado e chegue na minha casa, dá um trabalho infinito e é um processo de mudança cultural. Mas isso está lá. Distributed Ledger Technology pode mudar dramaticamente e principalmente o sistema financeiro, desde o banco de varejo aos bancos de investimento, a empréstimo e assim por diante. A quinta coisa que eu acho é inovação regulatória mesmo. E isso não está vindo do Ocidente, isso está vindo da China, já faz algum tempo que está acontecendo isso, né? A China começou a testar agora em agosto a sua moeda digital de Banco Central, em 5 cidades, essa é uma mudança não trivial, é interessantíssimo ver o que pode vir a acontecer nisso no Brasil, e eu, se estivesse no lugar do Otávio hoje, eu ia dizer para o Banco Central começar a fazer algum teste em pequena escala, em mercados limitados, talvez em algumas cidades apenas, usando gente como Zero Bank, que é um banco aqui do Recife, aqui do Porto Digital, que é o primeiro banco com um chat embutido no bom estilo chinês aqui no país, né? Um banco, com aspas, não é um banco como um banco qualquer, porque foi escrito a partir do zero, mas é um banco comunicativo, vamos dizer assim, a partir do zero, né? O sexto ponto que eu acho que a gente tem que prestar atenção e que pode afetar dramaticamente os nossos mercados é populismo. Numa pesquisa que acabou de ser feita, foi publicada no Guardian bem recentemente, o Brasil está no topo das pessoas respondendo a um conjunto de questões que leva a uma interpretação de que 42% dos brasileiros aderem a algum tipo de populismo hoje, contra, por exemplo, 7% na Dinamarca, e um país que se tornou populista recentemente, na opinião de muita gente, na Inglaterra com 12%, os Estados Unidos com 23% por ali, o Brasil com 42% de pessoas com a visão populista do mundo. Queremos usufruir dos resultados das coisas agora, a democracia é menos importante do que já foi, assim por diante. Isso, para mim, é um mega risco. Maior do que esse, só o colapso climático. O Otávio falou disso brevemente aí, mas nós estamos numa situação muito complicada do ponto de vista de clima, e o Brasil está numa situação ainda por cima irresponsável e burra do ponto de vista de clima.
no ano de 2018, o Brasil deu, a República deu, 85 bilhões de reais de subsídios a combustíveis fósseis, inclusive R$1 bilhão de subsídios à queima de carvão, à guisa de queima de carvão nacional. A gente tem evidências de todos os lados, mas não só das evidências dos impactos ecossistêmicos, mas mais recentemente a gente deixou de ter dúvida dos impactos da mudança climática na violência. A chance da gente ter mais conflitos entre países, se a gente continuar no modelo BAL, né, que é em direção a 4 graus Celsius de aumento da temperatura da Terra desde a Revolução Industrial, isso vai aumentar o risco de conflitos internacionais em 5 vezes em relação ao baseline de 2 graus. Isso não é uma coisa trivial e a gente devia prestar atenção a isso no futuro. É basicamente isso que eu queria contribuir. Muito bom. Otávio, quer comentar alguma coisa? Fazer dois comentários principais aqui. E o primeiro, na questão do Open Bank, voltando, a gente consegue identificar uma série de funcionalidades já sendo construídas e que vão ser transformadas. Então, e vão ser transformadoras no âmbito do sistema financeiro. Então, todo dia eu tenho vários links para sites e blogs, e vou recebendo e vou identificando, assim, pô, daqui o Open Bank vai resolver esse problema, o Open Bank vai resolver aquele problema. Então, quando eu digo que o Banco Central, a gente está criando a plataforma, mas a gente cria a plataforma, eu já identifico inúmeras funcionalidades. Agora, naturalmente, o desenvolvimento do sistema vai permitir várias outras funcionalidades serem implementadas ao longo do tempo, né? Em relação à questão do risco socioambiental e do ambiental, que está bem atrelado à nossa agenda de sustentabilidade, um enfoque nosso da regulação é um aspecto bem prudencial. A gente está olhando os riscos climáticos pela ótica dos riscos que, de fato, eles trazem para o sistema financeiro. Mundialmente, a gente tem delimitado 2 tipos de risco: o risco físico, que são de perdas financeiras decorrentes de maior frequência de eventos extremos que estão ocorrendo, e as instituições financeiras estão expostas em operações de crédito e investimento a vários desses riscos, né? E também risco de transição, perdas financeiras e, inclusive, de reputação que podem decorrer de uma transição para uma rápida, para uma economia de baixo carbono, né? Então, esses são os 2 tipos de riscos que a gente identifica, né? Que eles já são presentes, que a gente vem alertando as instituições financeiras, e com a inclusão agora da questão da sustentabilidade dentro da agenda BC-RES, essa questão vai ficar cada vez mais endereçada pelo regulador. A gente olha para o sistema financeiro está olhando isso cada vez com mais atenção, porque isso está custando dinheiro para eles também, entendeu? Tanto em perdas financeiras quanto em perdas, em alguns casos, de riscos decorrentes de transição. E esse é o enfoque que a gente tem dado. Acho que, só para terminar a minha fala, o Silvio mencionou a questão do programe, ou seja, programado, né? Eu vejo que para os bancos incumbentes, hoje o maior medo deles é eles perderem a relação direta com seus clientes. E de fato, plataformas entrarem no meio do caminho e eles serem só quase que um back-office de uma relação de uma plataforma para o sistema financeiro. Quando a gente vai na China, não vou citar aqui nome, mas você tem um grande player que veio do varejo e entrou no sistema financeiro lá na China também, que tem uma grande plataforma que é isso. Ela é uma grande plataforma, ela vende os produtos, muitas vezes os clientes sequer sabem que aquele produto nem é dela, o produto é de uma outra instituição financeira que está atrás, e ela está só fazendo front, mas ela captura não só
toda a imagem dela em relação ao cliente, em relação à sociedade, que valoriza a empresa em si, como os dados também, né? Todos os dados fluem pela plataforma dela. E o dado, como a gente tem visto em todos os segmentos econômicos, e no sistema financeiro não seria diferente, ele é o ouro da vez. Todo mundo está atrás do dado e do dado padronizado, entendeu? Esse é o grande receio dos bancos incumbentes, não só no Brasil, mas em todos os países que estão passando por essa transformação, e praticamente todos estão passando por essa transformação, ok? O lado positivo é que eu vejo também aqui os bancos incumbentes, eles reagindo a esse processo de uma forma a ampliar seus investimentos, a marcar presença das suas plataformas, que é muito salutar. A gente identifica a evolução do sistema financeiro com a participação de todos, mas de uma forma que o cliente, que o consumidor tenha condições de fazer a melhor escolha para ele. Eu concordo com você, Otávio. A gente está vendo isso já em pequena escala, talvez, no Brasil, né? A gente já tem algumas empresas de varejo que entram para vender em cima da sua plataforma produtos de terceiros e começam também a financiar esses clientes. E o que eu acho que é interessante é que está se construindo aqui também uma outra maneira de pensar o processo de dar crédito, porque essas plataformas, diferentemente dos bancos, elas não vão pedir, por exemplo, o balanço auditado de uma empresa, uma micro ou uma pequena empresa. Porém, eles têm informação, eles têm inteligência muito sofisticada e muito atual, porque eles sabem exatamente, por exemplo, quanto aquela empresa vendeu dentro da sua plataforma. Isso é uma forma de você repensar também como dar crédito, né? Eu acho que isso é um processo que a gente provavelmente está começando a ver no Brasil. Não sei se o Silvio quer comentar alguma coisa sobre isso, mas se não, eu queria abrir para perguntas. Quer falar alguma coisa, Silvio? Vamos então. Léo, você coloca para a gente aí? Coloco sim, Carlos. Bom dia a todos, bom dia, Silvio, bom dia, Otávio. Bom dia também aí aos espectadores. Então, queria agradecer a participação de vocês. Já estamos aí com mais de 500 pessoas assistindo simultaneamente a gente. E queria colocar aqui uma questão da Valdirene Dantas. Ela pergunta o seguinte, eu acho que tanto você, tanto o Otávio quanto o Silvio podem elaborar sobre isso um pouco, tá? A pergunta dela é a seguinte, o quanto os usuários estão preparados para toda essa inovação? E o quanto a regulação compartilha as necessidades e as expectativas dos usuários e das corporações? Fiquem à vontade. Quem quer começar aí? Silvio? De novo? Estamos sem teu áudio. Pelo controle. O controle me deu áudio. Bom, veja bem. O problema é de cabeça para baixo, né? O problema é se as organizações estão prontas, porque os usuários estão, os clientes estão. Tem uma coisa que a gente precisa entender aqui, que é o seguinte, do ponto de vista, por exemplo, de uso apropriado das tecnologias móveis, os usuários vêm sendo treinados por sistemas de informação fora do mercado financeiro, redes sociais, aplicativos de todos os tipos, games e assim por diante, desde, basicamente, se a gente olhar mais de perto, o começo da era dos smartphones, isso todo dia, né? Na era que você passou a ter, assim que você passou a ter smartphones, passou a deixar de fazer sentido aquela pergunta, quantas horas por dia você fica na internet? A resposta é, você fica na internet o tempo todo. Você pode não estar olhando para ela todo o tempo, mas você está na internet o tempo todo. Então, é uma espécie de uma era da atenção parcial contínua. O tempo todo eu tenho 1 ou 2 ou 3 smartphones comigo, dependendo de quem sou e onde eu trabalho. Aí o que acontece? Veja, tem um estudo feito na Inglaterra, e ele, em várias escalas, ele vale para o resto do mundo, numa escala talvez um pouco menor, que é o seguinte, entre os 3 e os 15 anos de idade, um inglês médio, entre os 3 e os 15 anos de idade, um inglês médio joga 6.200 horas. Um curso de engenharia é 4.000 horas. Então, é como se você jogasse um curso de engenharia e meio
entre os 3 e os 15 anos de idade. As pessoas estão preparadas, esse não é o problema, não. Tem uma geração inteirinha, a geração Z, que nasceu depois da internet, já está aí depois da internet. Já tem uma geração alfa nascendo, uma geração cujos pais nasceram depois da internet. Então, as pessoas estão preparadas. O mega problema são as organizações. Eu concordo com o Silvio, e mesmo olhando as gerações, eu identifico as gerações mais antigas, os nossos pais, nossos avós, eles, apesar de não terem crescido com esse aprendizado durante a vida do acesso remoto, do mobile, eles gradualmente vêm usando cada vez mais essas ferramentas, se adaptando a elas e preferindo elas aos métodos tradicionais que existiam. E, sem dúvida nenhuma, todo esse processo de isolamento social que a gente passou só fez dar um baita de um empurrão nesse comportamento para todas as gerações, mas principalmente para essa geração dos nossos pais, dos nossos avós, porque eles não podiam sair de casa e tiveram que ter acesso a produtos e serviços financeiros de forma remota e aprenderam na marra a usar isso e gostaram, entendeu? Então, eu acho que os clientes, eles estão sim preparados, conforme eles identifiquem certas demandas, eles vão correr atrás das soluções, e aí cabe sim às empresas financeiras e não financeiras identificarem quais são essas demandas, né? E endereçar isso via apps, via aplicativos, via soluções que facilitem a vida do consumidor. Quem perceber essas demandas ou antecipar essas demandas de forma mais consistente é que vai largar na frente. E largar na frente nesse processo é uma grande vantagem. Tá, okay? Depois que você ganha escala e se desenvolve, um terceiro entrar e comer a sua fatia no mercado é muito difícil. Por isso, eu acho que todas as instituições, em diferentes graus, elas estão atentas a esse processo. A gente vê isso em algumas iniciativas que a gente faz aqui no Banco Central, em termos de regulação, como que as instituições financeiras fazem um marketing danado em cima de algumas iniciativas, né? Por quê? Porque elas sabem que é importante largar na frente e pegar a preferência do cliente para aquele processo. Otávio, se o cliente o usuário está pronto, o regulador está pronto também, vai ser tão rápido assim, por exemplo, eu transferia os meus dados, ou abrir meus dados para um banco ou para uma outra empresa qualquer, como vai ser o Pix, por exemplo, com um clique, realmente você falou de um clique, eu vou fazer isso. Isso digamos, a cabeça do regulador, isso está implementado, vai ser implementado, vai ser controlado? Então, dentro do Open Bank, isso vai ser implementado, já está dentro do cronograma, meados do ano que vem a gente já vai começar a ver isso. O Open Bank ele foi dividido em 4 partes, 4 etapas. A primeira etapa, ela entra em vigor agora em novembro, que é uma etapa no qual as instituições financeiras têm que disponibilizar seus dados de produtos e serviços para toda a sociedade, mas são informações só da instituição financeira, só que de uma forma agora mais padronizada e mais detalhada, que eu vou conseguir ver exatamente o perfil de produtos financeiros daquela instituição financeira. Na segunda etapa, que entra no primeiro semestre do ano que vem, aí sim você vai estar no core do Open Bank, na qual o cliente vai poder iniciar o seu processo de compartilhamento da tua informação financeira. Essa informação ela não transita pelo Banco Central, ela é uma troca de informação entre as instituições financeiras. O que a gente está fazendo? A gente, dentro do Comitê de Governança do Open Bank,
que é composto por diversas associações do setor financeiro, eles estão construindo essas APIs e a troca de informação vai do banco A para o banco B num mero clique, entendeu? E essa, inclusive, foi uma das grandes vantagens da gente ter estudado a fundo algumas experiências internacionais do Open Bank. Dos grandes desafios que o Open Bank sofreu no Reino Unido quando foi implementado foi a péssima qualidade da jornada do cliente. Então, o cliente, quando ele decidia compartilhar suas informações, seu histórico, com outra instituição, como uma fintech, qualquer, a instituição incumbente colocava uma série de desafios para ele dar o ok final. Então, eram 5 camadas de ok, vários alertas de, você tem certeza? Mas calma aí, você tem certeza que você quer compartilhar? Mas deixa eu fazer mais uma vez essa pergunta. Quer dizer, depois de meia hora, o cliente desiste de fazer aquele compartilhamento, porque a jornada, como o Silvio botou em um slide, a experiência dele ficou péssima naquele processo. Então, ele descarta aquilo e, muitas vezes, até abandona o interesse dele de entrar no Open Bank. A gente percebeu esse movimento, essa dificuldade lá, e dentro da nossa regulação, não é nem do processo deles de implementação, a gente já colocou mitigadores para isso não ocorrer no caso brasileiro, para a jornada ser fluida, segura e fluida, entendeu? Então, isso vai ocorrer dessa forma. Legal. Eu queria trazer o assunto agora para a ótica da securitização, que é o tema do nosso evento. A gente tem uma pergunta aqui já associada a isso, e eu queria também emendar dizendo o seguinte: seria legal se vocês pudessem comentar como vocês estão vendo toda essa transformação trazida para dentro do mercado de capitais, mercado de securitização. Mas eu queria que o Léo colocasse as perguntas da audiência com relação a isso. A pergunta é do Afrânio Tescher. Desculpa se eu falei seu nome errado, Afrânio. A pergunta é a seguinte: o quanto o Pix pode evoluir para uma, entre aspas, plataformização da securitização de recebíveis? Totalmente com o Otávio. Então, eu vou sair um pouco do Pix e vou falar um pouco da nossa agenda de registros, né? Eu acho que eu já tive a oportunidade de conversar em outra ocasião com o Carlos. O Banco Central, há muito tempo, vem fomentando toda uma agenda de registro de ativos financeiros no âmbito do sistema financeiro. Isso começou na década de 80, no qual culminou, inclusive, na época, na criação da CETIP, e o foco inicial do Banco Central era colher dados do sistema financeiro para fins do processo de supervisão, ok? Nosso objetivo era reunir aquelas informações para facilitar nosso processo de supervisão. Esse processo de registro veio crescendo. A cada crise que o Brasil foi passando, seja econômica, seja financeira, a gente foi aprimorando o nosso processo de registro, né? E ele ganhou uma face também de favorecer o desenvolvimento dos mercados, principalmente dos mercados, do mercado de capitais, tá? Então, nós estamos agora na reta final da entrada em vigor de uma das principais mudanças regulatórias que a gente viu, que é a questão do registro de recebíveis de cartão de crédito. Ela começa a funcionar em novembro agora, no próximo novembro de 2020, no qual todos os registros de venda de cartão de crédito, eles vão ter que ser, todas as transações de cartão de crédito vão ter que ser registradas numa infraestrutura de mercado financeiro, que é uma instituição também autorizada pelo Banco Central, autorizada e supervisionada pelo Banco Central. A partir do momento que eu registro todas essas informações lá, eu dou novamente o poder para o consumidor, que no caso são os lojistas, de usar esses recebíveis que ele tem em prol dele. Então, ele pode vender esses recebíveis, e uma forma de vender esses recebíveis é exatamente a securitização. Hoje,
você ter ideia, esse registro recebível fica preso dentro da cadeia de credenciador e banco emissor da instituição financeira. E ele só consegue vender, ou usar esse recebível, antecipar, nessa cadeia junto a um banco domicílio. Então, naturalmente, o banco emissor do cartão de crédito, o banco que é o banco domicílio dele, ele tem todo o poder sobre o cliente. Agora não, agora a gente está colocando esse dado dentro de uma infraestrutura de mercado financeiro e o cidadão ele vai poder vender uma parte ou inteiro para um player ou para vários players, né? E dentro desse potencial existem os FDICs, que são compradores naturais desses recebíveis. Isso é ótimo para o cliente, para o lojista, que pode antecipar os seus recebíveis, né, de uma forma mais barata, né, e é ótimo para o desenvolvimento do mercado de capitais, que vai ter acesso a um mercado que gira em torno de R$1 trilhão por ano. Essa é uma agenda. A outra agenda é a agenda da duplicata eletrônica, né, que também vai passar por um processo de sair do papel, como é a duplicata hoje, no qual você não tem segurança nenhuma da autenticidade daquela duplicata no papel, da duplicidade daquela venda mercantil, e migrar toda para uma duplicata eletrônica, no qual você também vai ter uma informação registrada numa infraestrutura de mercado financeiro. Naturalmente, não existe só uma, existem algumas, não são muitas, mas algumas, que precisam se interoperar para trocar essas informações entre elas, e isso vai trazer também muito benefício, não só para o comércio, para o setor de negócios, mas principalmente também para o processo do mercado de capitais, que é outro instrumento comercial que vai poder ser negociado no processo de securitização. Então, eu acho que a agenda de recebíveis e de registros do Banco Central, que a gente tem implementado junto ao sistema financeiro, ela é o ponto central do processo de securitização. E aí eu vou migrar um pouco para a agenda de sustentabilidade. Na agenda de sustentabilidade, qual é uma das principais ações que a gente está implementando? O Banco Central hoje já tem um birô de crédito interno que foi construído para fins de supervisão, né? E dentro e paralelo a ele, tem um birô de crédito rural, né? Dentro desse birô de crédito rural, de todas as operações que são realizadas pelas instituições financeiras com o setor do agronegócio, a gente vai transformar ele em um birô verde, no qual, além daquelas informações financeiras que a gente existe para fins de registro e monitoramento, vão ser agregadas também informações que podem tipificar uma operação de crédito como aderente aos melhores padrões de sustentabilidade, principalmente na parte verde, entendeu? Então, se ele atende vários requisitos, esse birô ele vai ter essa informação completa de todos esses requisitos. A partir daí, casado com a ideia do Open Bank, o próprio credor vai poder autorizar que aquela informação seja compartilhada com o terceiro e vai poder, naturalmente, agregar uma carteira de créditos verdes que vai, eventualmente, criar um Green Bonds da vida. Por quê? Porque você vai ter a qualidade das informações verdes daqueles créditos que vão estar compondo esse Green Bonds. Então, são iniciativas que a gente faz com uma ótica prudencial, uma ótica de supervisão, mas cuja externalidade para o desenvolvimento do sistema financeiro e para o desenvolvimento do mercado de capitais são muito evidentes e muito fortes.
Legal, eu estou entendendo, só trazendo de novo para a questão mais específica dessa transformação digital, eu vi na tua fala, Otávio, duas questões aí super relevantes. Uma é, olha, a duplicata eletrônica, ela vai provavelmente facilitar o processo de originação, um processo mais rápido, mais eficiente de originação de crédito, que, por sua vez, vai trazer mais facilidade na sua transmissão, na transmissão desse crédito para o mercado financeiro e para o mercado de capitais. O outro ponto que você traz, também igualmente importante, é a robustez que a infraestrutura está sendo trabalhada no sentido do registro, ou seja, eu vou também ter mais tranquilidade com relação àquele ativo existe de fato, aquilo ali não é um papagaio, não é uma coisa que a gente de repente não sabe exatamente para quantas pessoas já foram vendidas e assim por diante. Então, me corrija se eu estiver errado, mas você está trazendo duas inovações do ponto de vista do mercado financeiro que vão certamente trazer mais robustez para o mercado de capitais e, consequentemente, para a securitização. Tá certo? Eu só queria chamar a atenção do público que a gente vai ter, logo na sequência, na sala B3, a gente vai falar sobre duplicatas e também, depois da tarde, a gente vai falar bastante sobre agronegócio e títulos verdes. Acho que títulos verdes é amanhã, mas a gente fala sem dúvida, a gente vai acabar falando também de sustentabilidade no painel do agronegócio. Silvio, você quer comentar? Você vê alguma outra coisa a mais, além dessas duas que o Otávio colocou? Olha, assim, olhando para o que o Otávio está dizendo, uma das coisas que a gente vai ter que fazer com sistemas centralizados é que existe uma desconfiança muito grande quando você pensa em sistemas em redes, quando você pensa na rede como um sistema, e, em particular, quando você pensa nas propostas que existem justamente de registros distribuídos hoje, né, existe uma desconfiança intrínseca de uma parte das pessoas que propõem sistemas em rede de haver um registro central. E o Banco Central é um registro central, né? Então, uma das coisas que eu acho que era importante o Banco Central trabalhar para o futuro é que a gente tivesse muito mais confiança no sistema no longo prazo e não ficasse dependendo você deve confiar em mim porque eu sou o Banco Central. Porque a gente pode confiar hoje no Banco Central. Mas será que a gente pode confiar no Banco Central daqui a 10 anos? Se as regras mudam e a gente não pode confiar na instituição Banco Central, exatamente onde é que está o registro da duplicata? A gente volta para o ponto de origem. Eu não posso confiar no Banco Central da Venezuela, por exemplo. Certo? Eu posso confiar hoje no Banco Central do Brasil. O processo da gente, aspas, digitalizar uma duplicata não significa que a gente fez uma transformação digital no que é uma duplicata. O que está acontecendo no processo da duplicata, pelo que eu entendo, e eu não sou um especialista no assunto, tenho que dizer logo isso, porque provavelmente vou dizer alguma besteira e o Otávio me corrige, a gente está pegando a duplicata as is e transformando a duplicata num documento eletrônico, com, aspas, um certificado de origem garantido por um centralizador que pode ser visualizado, negociado, mostrado, demonstrado dentro de um ambiente digital. Isso não muda nada na duplicata. O que talvez a gente devesse pensar era qual é o equivalente realmente digital, de origem do digital da duplicata, ou de um certificado de, por exemplo, de carbono. Certo? Como é que eu sei que a floresta está lá? E aí é onde entra Distributed Ledger Technologies, as tecnologias de registro distribuído, né? De eu efetivamente conseguir da origem até o destino, ou do princípio até o fim, de uma cadeia de transações inteira, tentar garantir que o que alguém está dizendo que existe, ao ser passado por um crivo de um acordo de muita gente que concorda com aquilo, onde fica, na realidade, muito difícil, se não impossível, você desmontar uma verdade ou criar uma inverdade, por causa da natureza, características de pelo menos alguns dos sistemas de registro distribuídos digitais existentes, a gente tenha outro nível de confiança que não depende de um regulador, de uma autoridade central, que, como a gente já viu em muitos regimes, em muitos lugares, pode sofrer, com o tempo, uma perda significativa de legitimidade para dizer
o que pode ou não pode ser considerado, por sua vez, legítimo. Ok. Bem, eu acho que o ponto do Silvio, primeiro, obrigado por confiar no Banco Central, e o Banco Central tem mostrado ao longo dos anos aí todo o trabalho que tem feito. Eu acho que tem dois aspectos que eu gostaria de mencionar aqui. O primeiro aspecto é o seguinte: nessa parte de registro, o movimento que o Banco Central fez foi um movimento de que instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central que fazem esse registro. Então, no caso da duplicata, no caso do registro de cartão de crédito, essa informação não vem diretamente ou não é feita dentro do Banco Central. Ela é feita nessas infraestruturas de mercado financeiro que são, sim, autorizadas e reguladas pelo Banco Central e tem vários players participando dela e vendo essas informações. Então, não é necessariamente uma tecnologia de DLT, mas ao passo que várias pessoas estão olhando aquelas informações elas vão ganhando credibilidade em si. E para ela entrar dentro desse IMF, tem que vir alimentada por uma instituição financeira, uma instituição de pagamento, que também é autorizada e regulada pelo Banco Central, entendeu? Então, tem um grau de confiabilidade nisso daí. E, naturalmente, o que o Banco Central faz? O Banco Central vai nessas IMFs, colhe essas informações de forma agregada, mas aí para fim de supervisão. E quando ele faz esse processo de supervisão, ele faz os batimentos de várias informações e eventuais falhas ou fraudes, elas acabam sendo descobertas, né? Quando você faz os batimentos das informações, os fluxos têm que se conversar, senão tem alguma coisa errada. Na questão do Bureau de Crédito do Banco Central, que é um instrumento nosso de supervisão, e aí, já que a gente fez isso, a gente compartilha com o sistema financeiro, que é uma externalidade positiva desse instrumento de supervisão, na parte de questões de sustentabilidade, eles vão estar linkados com outros sistemas, e com outras informações, como é a questão, por exemplo, das coordenadas geodésicas da propriedade propriamente dita. Então, a partir do momento que você tem registrado as coordenadas geodésicas lá e está ligada ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, você também faz o casamento entre vários sistemas e com a possibilidade, inclusive, de ter acesso a imagens, né, do processo. Então, esse é um movimento que a gente tem feito e naturalmente, todo esse instrumental do DLT, que surgiu há alguns anos, né, e está se desenvolvendo com celeridade, ele eventualmente pode ser aplicado pelo próprio sistema para reforçar ainda mais a integridade dessas informações. Otávio, me corrija se eu estiver errado, mas também com relação ao ponto que o Silvio colocou, de não estar centralizado, não só isso não está centralizado no Banco Central, mas as próprias registradoras vão estar compartilhando toda essa informação através de blockchain, tá certo? Então, eu acho que isso já está na linha do que eu entendo o Silvio colocou. Então, a tecnologia em si, a gente não definiu para as IMFs, mas você vai ter mais de um IMF operando cada um desses sistemas, e o que a gente obriga e supervisiona é que essas informações sejam interoperáveis. Então, por exemplo, se eu sou cliente e tenho minhas informações na IMF A, mas quero mudar para B, eu consigo fazer esse movimento para lá. Se eu sou cliente da IMF, mas eu tenho uma parte das informações na IMF B, as duas têm que se conversar sobre o cliente ou sobre aquela operação para garantir a integridade daquela informação. Então, agora, a tecnologia propriamente dita é um componente que elas têm que definir qual é a tecnologia que elas vão usar. O Banco Central ele faz a avaliação dos sistemas. O Banco Central, tirando os casos que a gente
define aqui, ou institui o sistema, que é um sistema do Banco Central, nos demais casos a gente exige a integridade dos sistemas, a qualidade do sistema, a segurança do sistema. A gente não aponta para o sistema financeiro qual é a tecnologia que ele vai usar. Ele tem a liberdade para usar. Se a gente identificar que ele está usando alguma tecnologia que é frágil ou desenvolvendo uma coisa que é frágil, a gente vai lá e proíbe ele de seguir naquela linha. Mas ele tem a liberdade para desenvolver a tecnologia, porque no final do dia ele é o responsável por aquilo. Legal. Até que nós não temos blockchain nesse processo hoje e nenhuma tecnologia de DLT, eu acho. Desculpa, Silvio. Não. O que eu queria deixar claro é que nesse processo que o Otávio estava falando, exatamente por causa da liberdade que o BC deu das instituições do mercado financeiro decidirem como é que elas vão operar, não tem, pelo menos que eu saiba, não vi falar, nenhuma, inclusive, intenção ou plano de se usar DLT nesses processos aí que a gente está discutindo, pelo menos no curto prazo. Não vejo como. Eu não sei te falar exatamente da tecnologia, mas eu posso te dizer, assim, ao longo dos últimos anos, eu tenho recebido, tenho tido conversa com vários instituições financeiras, com vários IMFs, e as diferentes vertentes da DLT têm sido usadas no âmbito do sistema financeiro, muitas vezes in-house, dentro deles, propriamente, para resolver problemas de back-office, e já tem soluções para compartilhamento de dados entre o próprio sistema financeiro. Não sei te dizer quais são esses sistemas hoje em dia, não é a minha praia propriamente dita, mas o mercado financeiro como um todo tem olhado bastante para isso e tentado avançar nessa linha. Gente, infelizmente o tempo acabou. Queria agradecer muito ao Otávio, ao Silvio. A gente tem algumas perguntas que infelizmente a gente não vai conseguir passar para vocês agora, mas a gente vai caminhar. A Monique já apareceu aí para lembrar que o tempo esgotou, mas realmente queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que a gente teve um bate-papo muito legal, muito interessante, e eu queria passar a palavra final para vocês, se vocês querem fazer alguma mensagem, senão a Monique está com a palavra. Ok. Bom, só queria agradecer o convite e parabenizar aí a UFBA pela iniciativa, e foi um prazer participar do painel com o Silvio Meira. E, enfim, eu conheci recentemente o Porto Digital lá e fiquei muito impressionado com tudo que foi feito lá no Recife, toda a iniciativa, todo o ecossistema que foi criado. E do lado do Banco Central a gente vê com muito bons olhos essa desconcentração do sistema financeiro, muito em São Paulo hoje em dia, para outras regiões do país. Então, tanto a agenda de inovação como um todo, como os dois principais projetos que a gente tem, do Open Bank e do Pix, assim que a gente voltar à normalidade, a gente gostaria de estreitar a relação lá com o Porto Digital para fomentar a ampliação de novas iniciativas no âmbito do sistema financeiro no Nordeste como um todo. Vai ser um grande prazer, estamos aqui à disposição. Tem Banco Central e tem um Centro de Desenvolvimento do Banco Central dentro do Porto Digital, como todos nós sabemos, você sabe dentro do Banco Central, a gente sabe aqui no Porto Digital, agora o Brasil sabe, porque a gente está dizendo aqui, a base do Banco Central em Pernambuco fica dentro da área do Porto Digital, e tem um Centro de Desenvolvimento de Software, por sinal muito relevante para o Banco Central e, consequentemente, para o Brasil aqui. Carlos, foi um grande prazer participar, obrigado pelo convite, Otávio, foi um prazer conversar, todo mundo, até a próxima. Obrigado, Silvio. Vou cobrar a tua parte, né? Vou cobrar a tua parte lá. Cadê o chapéu? Coloca o chapéu aí. Não está aqui agora. Vai, Monique. Bom, gente, muito obrigada pela presença, Otávio, Silvio, Carlos, Leonardo, e a todos que estão assistindo a gente, mas estamos só no começo. Já na sequência, vamos ter 3 eventos simultâneos ocorrendo no ambiente sessões.
Sala Socopa, trazendo debate sobre as experiências do movimento fintech e os FDICs de risco sacado. A sala B3, com o tema Mercado de Duplicatas e outros instrumentos de crédito. E a trilha educacional, além do agrobusiness, o financiamento de pequeno produtor. Lembrando que a trilha educacional, assim como todas as atrações do Duque Bar-Day, são 100% gratuitos. Fiquem ligados na nossa agenda oficial, na recepção, para não perder nada. Abraços e até daqui a pouco.